livro muito interessante que chama Violetas na Janela, que é ditado pelo espírito de Patrícia e a médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, em que ela nos conta exatamente, em detalhes ricos até, né, como que esses espíritos vão até o centro e participam desses momentos de instrução, né? A riqueza de detalhes é tão grande porque ela dita, né, que os espíritos entram no salão, se sentam, né, tem um espaço reservado para eles, por esses visitantes encarnados, né? Eles sentam em cadeira plasmada, olha que bacana isso aí, né? E aí você já começa até a perceber a importância das instruções, né, do conhecimento. Poxa, o que é cadeira plasmada, né? E por aí vai. Mas eu queria dizer também que esse tema de hoje foi muito, muito bem escolhido pela Lina, como sempre, né? E eu acho que, no meu caso, eu queria falar um pouquinho de como que começou a minha imersão no Espiritismo, porque eu acho que essa história da instrução e educação, pelo menos para mim, e que pode também ser inspiradora para algumas pessoas, a minha imersão começou há 4 anos, 4 anos e meio, por aí, e começou até no KSSF, eu já falei isso aqui. E para mim foi um despertar, quando eu tive conhecimento do Espiritismo. E depois dessa minha passagem do KSSF, eu estava lá no Brasil, e aí, mais uma vez, regressando para os Estados Unidos, eu estava no aeroporto esperando o voo para partir, e eu passei numa livraria lá e comprei o meu primeiro livro espírita, que se chamava A Vida na Visão do Espiritismo. O autor é o Alexandre Caldini Neto. E foi assim um livro muito simples, mas de uma abordagem muito, muito direta, objetiva, sem dificuldade de entendimento, tudo, né? E nesse livro me chamou a atenção o que eu chamo hoje de tripé da evolução. É que ele abordou lá que o nosso objetivo, como espírito, e depois eu fui ver isso no Livro dos Espíritos, né, seria promovermos a nossa evolução espiritual, moral e intelectual, né? E que isso tudo funciona sempre como uma engrenagem, né? Essas 3 evoluções, se possível, têm que andar juntas, né? E aí eu passei a chamar isso de tripé da evolução. Eu fiquei encantado com isso. E a partir desse livro, então, eu comecei a entender a doutrina através desse tripé e a importância de construir esse tripé, de fortificá-lo, né? Comecei a entender o sentido da imortalidade, né? Até então eu achava que a gente morria definitivamente, ou ia para o céu ou ia para o inferno. Depois descobri que não era assim, né? Mas tudo por quê? Por causa da instrução, né? Por causa do exercício do conhecimento, da busca do conhecimento, né? E, naturalmente, depois disso, eu passei a ler as outras obras, né, que nós temos à disposição, e comecei a traçar para mim um plano de construção do tripé. Caramba, esse negócio aqui é um barato, ele é muito objetivo, ele existe uma coisa bacana que chama fé raciocinada, né? Então é tudo que eu gosto, vamos assim dizer, né? Então eu comecei a colocar esse meu plano em andamento, esse meu plano de construção das instruções, do conhecimento, né? E para mim principalmente ele é baseado na leitura, né? Embora a gente vai falar aqui que também não pode ficar só na leitura, né? E a partir dessas instruções que eu comecei a ter nesses livros, né, e depois comecei a participar dos debates com vocês aqui, das palestras, acompanhar esse rico conhecimento que é distribuído e colocado à disposição por tantas pessoas tão capacitadas, né? E aí eu comecei também a perceber os meus problemas. Esse é o outro lado da moeda, né? Comecei a ver a minha rusticidade, os meus defeitos. Mas que, para mim, tudo isso se traduziu em oportunidade de aprendizado. Isso ficou até mais fácil para mim lidar com as minhas sombras, com a herança ainda carrego, né? Acho que muitos de nós carregamos, de várias e várias encarnações, para as quais a gente está aqui hoje, realmente, ainda na busca de instrução e conhecimento, né? E posso dizer que nós somos privilegiados por fazer parte de uma doutrina, eu diria até moderna, né? Com uma vasta
literatura disponível, como eu disse aqui, muitas casas ajudando a promover esse conhecimento, palestras e encontros como esse aqui. Então, muita gratidão por participar disso tudo e muito feliz pelo Espiritismo, com todo esse arcabouço de conhecimento, ter me alcançado. É muito bom, né, Adriano? Você foi falando aí, eu fui lembrando também da minha jornada, fui pensando na minha jornada. E assim, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de ler. Adoro ler, sempre gostei, acho que sempre fui rata de biblioteca. Meu sonho era assim ficar presa numa biblioteca para poder passar a noite ali lendo. E, e assim, agora hoje a gente pensando, estudando hoje aqui esses temas de Emmanuel, só para o pessoal localizar o pessoal, a base desse estudo está lá no Pensamento e Vida, é um livro de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele tem lá um capítulo que se chama Instrução e um capítulo que se chama Educação. E ele vai falar sobre a diferença entre um e outro, que acho que a gente vai conversar aqui hoje. Mas uma coisa que Emmanuel nos chama a atenção é a questão da escolha. Todos nós temos o livre-arbítrio. E o que você escolhe para estudar, o que você escolhe para ler, o que você escolhe para pôr sua atenção, tem tudo a ver com esse tripé que a Adriana comentou agora, né? Tem a ver com a nossa intelectualidade, tem a ver com a moral e tem a ver com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, como é que a nossa vontade, né, vai liderando essas escolhas, vai guiando essas escolhas? Eu acho que nós passamos muito tempo durante esse período de evolução por caminhos assim os mais diversos possíveis, de positivos a negativos, dos que nos causaram, criaram muitas responsabilidades que a gente vai estar carregando até hoje, como a Adriana já disse, que nós todos temos aí as nossas sombras, os nossos problemas, nossos conflitos que foram acarretados por escolhas prévias que nós fizemos. E estamos hoje assim nesse caminho, nessa trilha de recolocar no lugar, de refazer melhor, mas nesse processo de ao mesmo tempo recebendo mais informação, trabalhando com todas as informações que nos chegam, escolhendo aquelas que nós queremos realmente prestar atenção, não é? E também a importância do fazer, né? Porque a gente pode estudar, ler as coisas mais lindas que forem, falar, ter um discurso maravilhoso e ter um comportamento assim extremamente pobre ou insuficiente ou até maléfico, né? Que a gente ainda procura tirar proveito para o nosso próprio bem. Então acho que a gente vai trabalhar nessas questões hoje. Acho que a importância de a gente perceber bem a diferença do que é instrução e do que é educação. Essa instrução que a gente recebe, a informação que a gente recebe, seja através de aulas, de cursos, de livros, de buscas que nós fazemos, e e como é que a gente usa essa instrução para nos educarmos, né? Eu gostei também dessa fala do Adriano e da sua também, Lina, porque quando a gente chega no Espiritismo é com essa vontade assim de aprender tudo, de saber tudo, e vai vendo que é uma caminhada longa, porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, e aí quando a gente olha o que estudou há 5 anos atrás, um livro que leu, alguma coisa e olha hoje, puxa vida, mas já está diferente, vamos estudar de novo, vamos fazer de novo, porque estamos diferentes. Então, eu acho que a educação espírita ela é muito rica nesse manancial de livros que nós temos, né, para poder nos manter assim instruídos e, lógico, com essa visão de que a instrução tem que estar andando lado a lado com a educação do espírito. Eu estava lembrando quando Jesus nos dizia que nós éramos, né, mais frágeis que perversos. Então, nós sabemos que o espírito, ele na evolução dele, a gente vem
com muita dureza de coração, que é isso que faz com que maltratemos as pessoas e as pessoas nos maltratem e a gente também se maltrata. Então, a gente faz isso porque a gente não sabe se tratar bem. E é essa instrução, né, que o Evangelho traz, que os Espíritos trazem, que vai nos, vamos dizer assim, delinear uma outra forma de sentir, de olhar, de agir na vida, para poder nós caminharmos com mais leveza e com mais saúde, com mais felicidade. Então, essa é a finalidade do Espírito, né? Ser feliz. Quando a gente olha como nascemos simples e ignorantes, e o que nos espera quando evoluímos, a gente sabe que esse caminho vai ter que ser uma labuta. Eu fico pensando assim, nessa pessoal que diz assim, já com 15, 16 anos, eu quero ser médico, né? Eu quero ser cientista, eu quero ser isso. Sempre assim, profissões que exigem muito estudo. E eu acho lindo isso, porque a pessoa, quando fala assim, ela quer se dedicar ao estudo, né? Ela sabe que vai ter que estudar bastante. E, às vezes, a gente não vê assim, com essa vontade de estudar muito, né? A gente quer ser uma coisa bem rapidinha, assim, para não precisar sentar demais, ou então ir para as bibliotecas, adorar, como Lina falou, né? Estudar os livros e ler e querer fazer as coisas melhor do que sabe hoje, né? Eu quero aprender a fazer melhor. Então, às vezes, a gente não tem ainda essa dedicação. Mas, à medida, eu acho que a gente vai se enfronhando nas belezas, né? Que, por exemplo, um lugar como o Espiritismo abre, né, essa porta assim, para a gente de um manancial de obras maravilhosas que a gente tem para passar uma vida e não vencê-las, né? E estudando e se aprimorando, eu acho assim uma oportunidade de ouro, maravilhosa, né? Então, isso a gente tem que aproveitar mesmo, né, Adriano? Sem dúvida. E o legal, Marisa, que eu acho, é que isso tudo, né, essa caminhada, essa jornada que nós temos adiante, né, ela tem rumo. A doutrina, ela nos consola com todo o material de apoio, de estudo, né, que nos serve. Então, assim, o Evangelho, ele é um guia muito importante para a nossa vida, porque lá estão os ensinamentos de Jesus e tudo, mas também isso é complementado pelos livros da codificação, né? Tantos livros que o André Luiz pôde nos apresentar, né, com o conhecimento do plano espiritual, com o viés científico, da mesma forma o Emmanuel, né, com um foco mais filosófico da coisa, e tantos outros espíritos que trouxeram o conhecimento para nos apoiar nessa jornada, né? E eu diria até que isso tudo é muito importante para a gente explicar até a própria doutrina, porque a gente sabe que existe ainda um olhar meio torto para o espiritismo, né? Frente a outras religiões que são mais numerosas, até em termos de seguidores, enfim. Então, eu acho que isso é importante até para a gente, porque outro dia encontrei um casal de jovens em Orlando e eles me perguntaram, né, qual que era a minha religião, e eu fui explicar para eles. Eles disseram assim: poxa, espiritismo, eu nunca ouvi falar disso. O que é o espiritismo? Aí eu fui explicando para eles, mas aquilo não entrava na cabeça, sabe? E aí eu estava num momento ali muito rápido, não podia me alongar muito. Aí eu falei assim: olha, procura isso aqui, procura um tal de Allan Kardec lá no Google e você vai descobrir um monte de coisa, né? Porque realmente é difícil para quem não está inserido na nossa doutrina entender, por exemplo, como que existe um plano paralelo ao nosso, né? E que a nossa vibração não permite ver, sentir, tocar, ouvir, né? Que é poucas pessoas, às vezes, até que têm essa habilidade de perceber. Então, essas instruções são muito importantes. Outro dia, nós ouvimos aqui numa palestra dizer que em mundos mais evoluídos, os animais já exercem tarefas domésticas, em dimensões mais adiantadas.
Aí você pega assim, um camarada, uma pessoa que não entende o que nós estamos falando, eles vão falar assim, esses caras são doidos, eles são os loucos. Né? Mas por quê? Porque não estão instruídos devidamente para entender o que a gente está falando. Como é que você chega para um indivíduo que não tem esse conhecimento e fala com ele da vida em Marte? Né? Que a Maria João de Deus explica para a gente lá no livro Cartas de uma Morta, que lá em Marte tem um lago maravilhoso, edificações análogas à Terra, flores, frutos, oceano, né? Que os seres lá são muito felizes, que o dia tem 24 horas e 668 dias do ano. É muita informação que a pessoa não consegue compreender. E até nisso, nós somos abençoados com essa doutrina, de ela poder proporcionar esse material vasto para nos apoiar nessas explicações. E não são explicações para convencer ninguém, não. Né? Entende, aceita quem deseja. Mas a gente tem elementos para poder expor tudo isso aí. A gente tem bases, né? Provas, vamos assim dizer. Né? Acho que essa questão de como a doutrina traz informação para a gente, e essa importância de nós estarmos desenvolvendo a parte intelectual, eu acho que também é importante a gente lembrar que isso deve servir para educar também os nossos sentimentos, não é? Porque a gente precisa de duas asas para chegar ao Pai. A gente precisa da asa da sabedoria, a gente precisa da asa do amor. E eu acho que é interessante que o tripé da doutrina como religião, filosofia e ciência, ela vem trazendo, a ciência vai trazendo a fé raciocinada, né, para o lado religioso, e aí o lado filosófico vai respondendo a muitas questões que nós temos sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas quando a gente traz isso assim fico pensando assim, no dia a dia de Jesus, né, do tempo que ele passou com a gente, as pessoas com quem ele lidou. Então, ele teve assim, muitos momentos em que ele curou, mas ele curava e ele trazia uma instrução, né? Tentava também educar nos educar a nós. E elevando também a nós, trazendo para mais perto de uma frequência mais elevada que era dele, uma que era ainda, né, saindo do primitivismo, saindo do instintivo e chegando, né, brotando aquela inteligência. Então, eu acho bonito quando Emmanuel coloca isso, assim, que nós temos que a nossa sabedoria e o amor tem que caminhar juntos. A inteligência e a bondade devem caminhar juntos, né? Porque senão ele compara assim: bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra a dessedentar o viajor, mas não lhe ensina o caminho. Né? Então ele mata a sede, mas fica ali perdido porque não sabe para onde ir. E a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Então você tem o marco, mas você morre de sede, né? Não consegue chegar lá no final porque morreu de sede. Então a importância de a gente ter esses dois caminhando juntos. E aí quando a gente fala, quando você falando sobre a ciência, a gente foi falando sobre a filosofia, mas também a gente falar sobre essa fé raciocinada, tá? Porque vai ser através da instrução e da educação que a gente vai conseguir isso. Senão a gente fica naquela coisa mais cega em que o outro fala e você tem que acreditar porque o outro falou. Não, a gente vai ter que acreditar porque nós nos transformamos e chegamos a conclusões, né, através de informações que a gente teve. Mas Marte tem todos esses dias, essa diferença de dia, lógico, ele tem uma rotação diferente em volta do Sol. Então hoje a física prova isso, né, a ciência comprova isso. Eu não preciso, não é mais uma quimera, um sonho, alguém falando para você. Não, você tem como comprovar. Então, nós vamos crescendo, nós vamos num crescendo de
capacidade, né? Conforme a gente evolui, a nossa capacidade de aprender aumenta. E tem certas coisas assim que eu acho que, para a verdade, não importa se a gente acredita ou não. Não é verdade? Deus não está nem aí se a gente acredita nele ou não. Deus é. Então, o divino é em nós. Agora, o que nós fazemos com isso, né, é que vai fazer toda a diferença no tempo para a gente chegar no entendimento maior, porque todos nós vamos chegar lá. Né? Todos nós vamos um dia nos tornarmos espíritos puros. E assim, eu fico pensando que tem certas coisas que, por exemplo, se a gente for pensar na pessoa assim, numa pessoa extremamente forte que nós conhecemos, ela não chegou lá sem passar por problemas, sem passar por dores, né? As pessoas fortes que nós conhecemos tiveram assim desafios tremendos que elas tiveram que superar, mas por causa deles é que elas se tornaram fortes. Então, acho que todos nós temos esses desafios, desafios de aprendizado, desafio de compreensão, desafio de entendimento, mas isso vem assim, não é numa prova, num papel, com uma questão com múltiplas escolhas, né? Elas vêm pessoas à nossa volta que a gente precisa aprender a compreender, precisa aprender a aceitar, precisa aprender a ter paciência. E são livros, assim, como diz lá o André Luiz nos Mensageiros, ele fala que nós somos as cartas, né? Nós somos as cartas vivas da vida do mestre para cada um de nós. Então, conforme nós vamos agindo, nós vamos influenciando os que estão à nossa volta. E isso vai trazendo para nós, né? vai voltando para nós. Então, se a gente quer o bem, a gente tem que fazer o bem para o próximo. Se a gente quer, quando a gente faz o bem para o próximo, isso volta multiplicado para nós. São questões assim que a gente vai ter que passar por um processo de aprendizado para entender, interiorizar e começar a fazer, né? Praticar, porque acho que a gente duvida muito disso, porque o nosso egoísmo ainda é muito grande, ainda é muito forte, a gente ainda pensa que o que é melhor para mim é o melhor, não é mesmo, Mar? A gente, mesmo acreditando em Deus, né, não sendo à toa, né, nessa encarnação, mesmo tendo essa crença no divino, não, realmente existe alguma coisa a mais entre mim e o resto da criação, mas mesmo assim, na hora do jogar a Vera mesmo, a encarnação, eu acho que essas fragilidades, né, que ainda nos compõem, é que falam às vezes mais alto, né? O egoísmo. E como eu vou investir na minha encarnação para desenvolver isso, né? Eu lembrei as asas, né, como você falou, que Emmanuel dizia, né? A razão e a sabedoria, né? A razão e o sentimento, que tem que andar para que o espírito ande voe, né, em equilíbrio. Essas asas têm que estar equilibradas. Então, aí é muito natural acontecer que a pessoa, quando vem com um certo grau de inteligência e com oportunidades de se aplicar, né, do conhecimento, né, que o mundo oferece, aquilo, lógico, você imediatamente pensa nisso, né? Vou fazer isso e aquilo, porque isso eu vou progredir, eu vou até produzir coisas boas para o planeta, mas vendo o planeta como um todo, né? Não o planeta no seu detalhe das suas necessidades aqui e ali, no seu projeto, em alguma coisa que você pode fazer para se projetar. A princípio é isso, né? Com essa dosagem também de vaidade, de egoísmo, para poder ganhar dinheiro, para poder fazer e criar coisas. Mas, às vezes, os pequenos detalhes, né, que é o que eu acho que compõe o ensinamento de Jesus, a gente olhar os detalhes. Então, às vezes, você está tem uma proposta muito boa para despoluir os rios, para não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, que vai melhorar o planeta, sim, mas às vezes dentro da sua casa
você, às vezes, é duro com o seu serviçal, você, na hora de, às vezes, promover um assistente, uma pessoa que trabalha muito com você, que está em necessidade, às vezes, de um estudo, uma outra coisa, você, fulano que se vire, você não tem aquele olhar para quem está debaixo, às vezes, da sua asa, porque às vezes a gente pensa que esse amor ao próximo é sair como Madre Teresa saiu, como esse, né, Francisco Xavier, como Francisco de Assis, os Franciscos, as Marias, as Joanas, que saíam se doando a quem quer que cruzasse o seu caminho, como Jesus fazia, né? Quem cruzasse, ele tinha um olhar para a necessidade daquela pessoa. A gente limita isso. Isso a instrução também causa, né? Porque a instrução, às vezes, lhe dá uma condição material superior à das pessoas e você fica tão superior que você não olha mais para baixo. Então, às vezes tem alguém embaixo com a mão estendida, mas você não vê, porque você só vê quem está igual a você. Então, essa é a dificuldade nossa na encarnação para viver esse equilíbrio, né, entre a instrução e a educação. Às vezes a instrução cai nas mãos das pessoas e é muitas vezes muito valioso, porque dali saem projetos grandiosos para o planeta, mas que depois, às vezes, aquela pessoa tem que voltar numa outra condição para poder aprender aquela lição que é a principal, que é o movimento dos sentimentos dentro do seu processo evolutivo. Porque se não houver o movimento com os sentimentos, você vai fazer coisas muito boas, mas você ainda vai ficar, como a gente vê, né, alguns espíritos presos, às vezes, né, no mundo espiritual, ainda vivendo o horror da falta de conhecimento, né? Que quando você falou até da fé, mas a pessoa não é religiosa, né? Mas essa fé de olhar para baixo. Eu acho que a fé é isso, o amor ao próximo, que Jesus falava, né? É esse olhar para baixo, para os que necessitam, para o que você pode fazer aqui e ali a mais, que você tem que ter, independente de você ter religião ou não. É um movimento do espírito por ele mesmo, esteja ele em que condição esteja, né? Então, essa mudança, esse movimento, é que eu acho que é o mais dificultoso, porque a condição financeira, o próprio planejamento reencarnatório pode promover isso, para que o homem tenha esse apoio para poder fazer outras coisas, né? Para poder melhorar na parte, vamos dizer assim, da instrução, né? Poder realizar seus sonhos em boas faculdades, poder fazer grandes projetos, mas a parte do sentimento, eu lembrei daquela história com o Chico, quando ele sai à noite, né, para distribuir cobertores e comida para as pessoas que estavam embaixo das marquises no frio, e que ele se afasta um pouco do grupo do centro, né, que estava com ele, e senta no chão e abraça e conversa por algum tempo com um velhinho, assim, todo descastimbado, todo adoentado, coitadinho, e conversam ali como grandes amigos. E o pessoal condenando, meu Deus, esse homem vai estar doente, vai passar doença para Chico, e Chico depois disse que ali era um grande espírito que estava envolvido naquela tarefa para poder ajudar e fazer algumas coisas com aquelas pessoas, né? Um trabalho com aquelas pessoas que estavam em necessidade na rua. Então, você vê que um grande espírito, ele não tem posição. A posição é que a necessidade do momento, ele vai e cumpre, né? Jesus veio até nós, né? Andava lá com a sandalinha dele, dormia com a cabeça na pedra, e ali ficava e dormia no relento. Não tem, pô, o governador do planeta, vai um político desse para algum lugar que não tem o melhor hotel, a melhor cama, a melhor comida. Olha, eu vou lá cuidar daquele problema lá, agora me dê isso, né? É isso que faz a diferença, né? Entre a razão e o sentimento, a instrução e a educação do espírito, né? Então, esses detalhes que só mesmo a parte, né, do sentimento
do movimento do sentimento vai fazer, é que eu acho que é o mais duro na caminhada, né? É porque, na verdade, né, o Marisa, também tem uma passagem no livro Os Mensageiros, e que o Aniceto, ele diz que a humanidade parece preferir a condição de eterna criança, quando ela deixa de promover a sua instrução, né? E essa questão do sentimento que você está dizendo aí, realmente ela não pode ser simplesmente um ato de fazer para cumprir uma obrigação de ajudar numa determinada ação social, por exemplo, né? O importante é que essas ações, né, de sentimento sejam verdadeiras, né? que saiam de dentro para fora, né? Para que exatamente voltem para nós com a mesma vibração de amor, de generosidade que a gente está disposto a fazer, né? E eu também anotei aqui uma rápida passagem da Lina, que ela disse que nós não nascemos prontos, né? E ainda bem, né, Lina? Muito embora muitos acham que o sofrimento só serve para piorar a nossa vida, né? E a gente sabe que isso não é verdade, que a gente precisa dele, porque a gente instrui com ele, né? Ainda também tem uma passagem no livro dos Mensageiros, e o Teléforo, né, que é um instrutor de uma alta envergadura, um espírito muito elevado, ele fala lá que a mente humana se abre cada vez mais para o contato com as experiências invisíveis e dentro das quais a mente funciona e se movimenta, né? Então, olha para vocês verem como que a gente, e principalmente depois, né, com a revelação da doutrina espírita e tudo, a gente se aproximou ainda mais dessa esfera invisível, vamos assim dizer, né? E aí, a importância do cuidado e da instrução, principalmente, né? Porque a gente sabe que existem esferas de condição inferior e superior, né? E que sempre nos rodeia em todos os sentidos, né? E que, por causa disso, na Terra, que os homens são absolutamente distraídos das realidades eternas. E qual que é o cuidado que nós temos que ter com isso aí, né? E aí vem a questão da instrução, porque ela nos auxilia a compreender a coisa, né? Ela nos auxilia a criar as asas para chegar mais perto de Deus e talvez mais rápido, né? E essas condições inferiores muitas vezes podem nos prejudicar. Tem uma passagem no livro Libertação, né, do André Luiz, psicografado pelo Chico, em que tem uma personagem lá que é a Margarida, e que ela estava extremamente obsediada, né? E era uma estratégia, era uma vontade de uma falange de espíritos inferiores fazer com que ela desencarnasse e o espírito dela fosse fazer parte, digamos assim, dessa legião, né? E aí eles começaram a aplicar métodos para adiantar o desencarne dela. E teve um determinado momento lá, um determinado dia, que o André Luiz, com o Rúbio e o Vicente foram fazer uma visita, né, de socorro para essa personagem do livro, a Margarida, e eles perceberam que ela estava muito debilitada. Mas, ainda assim, o esposo dela buscou para levá-la a uma igreja, né, para ela se sentir próxima de Deus. Era o instrumento que ela tinha para isso aí. E o André Luiz pôde relatar que, no movimento de ela entrar no carro e ir até para o templo lá, eram centenas de espíritos inferiores pendurados no veículo. Eles estavam em todos os lugares, dentro, fora, na roda do paralama, e que aquilo era impactante demais para aquele momento, né? Então, essas instruções que a gente recebe, né, esse conhecimento que chega até a gente, querendo ou não, nos ajuda a compreender a importância de estarmos bem, né? Nos instruirmos no caminho do bem, promovermos vibrações e sentimentos de amor, de caridade, para que isso nos alimente a alma e a gente crie a sintonia com os espíritos superiores e não com os espíritos inferiores.
e, consequentemente, sermos saudáveis para a nossa vida e reverberarmos isso aqui, né, esse sentimento, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. Né? Mas, naturalmente, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é necessário uma dedicação. Também tem uma passagem lá no livro dos Mensageiros que diz que a ciência progride vertiginosamente no planeta. Mas, no entanto, à medida que se suprimem, à medida que ela avança, suprimem também os sofrimentos do corpo, que se multiplicam na alma. Quer dizer, mostra a importância do desenvolvimento da ciência, mas, ao mesmo tempo, também ele revela o descuido que a humanidade tem tido com as suas almas. Né? Então, mais uma vez, a importância da gente usufruir de todo esse conteúdo que temos aqui, compreender a importância dessa asa do amor e essa asa do conhecimento nessa nossa formação espiritual, né, na construção do nosso tripé, para nos ajudarmos a chegar mais próximos de Deus. É interessante também que os espíritos dizem que, normalmente, o nosso desenvolvimento intelectual acontece primeiro, depois vem o moral, né? E depois vem o espiritual. Então, o tripé não vai assim se equilibrando ao mesmo tempo. Então, tem sempre um pezinho, talvez um pouquinho mais curto, um pouquinho que a gente vai meio capengando. Você vai... É um manco, assim, né? Mas aí o Emmanuel fala aqui, você falando sobre a mente, de como é importante nós nos colocarmos assim nessa posição de tomarmos a iniciativa de, com esse conhecimento, a importância de nos fazermos bem, de estarmos bem, né? Porque ele fala que a nossa mente, ela é o espelho da vida em toda parte. Agora, se isso é assim, dependendo do que a gente sabe, né? Do que nós somos, do tamanho das nossas asas, de quanto nós amamos, de quanto nós sabemos, esse espelhinho vai ser assim, daqueles pequenininhos, assim, né? De espelhinho de dentista, assim, que só consegue ver um dente de cada vez, ou pode ser aquele espelho, né? De sala inteira, assim, no teto, nas paredes. Então, mas cabe a nós, né? Esse espelho cada um de nós tem encravado na nossa ignorância, do que a gente não sabe, né? Que é muito mais do que a gente sabe. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Você pega, escolhe o que você, né, veja o que você está recebendo de informação, use isso para se educar, né, para educar o seu espírito, porque você vai ver com isso o que é que você precisa mudar, né, onde é que você está precisando se transformar. E, como diz Estela, quando você acende a luz no quarto bagunçado, a luz não vai colocar o quarto em ordem, mas ela vai te mostrar o que você precisa arrumar e onde você pode colocar as coisas. Então, eu acho que isso a gente tem que perceber, que a instrução chega, ela não vai mudar você, né? Você vai ter que fazer aquele esforço seu próprio para utilizar esse novo conhecimento e falar, opa, aqui eu estou, né? Eu estou pisando na bola. Aqui eu estou deixando os espíritos me manipularem, aqui eu estou sendo influenciada 100%. Aqui eu estou sendo influenciada 90%, influenciando 10%. Mas conforme a gente vai aprendendo isso, percebendo isso vai nos empoderando e vai nos dando força para decidirmos, escolhermos melhor. Né? Hoje eu não vou ficar com raiva, porque a raiva vai gerar o quê? Vai gerar uma enfermidade em mim mesma, né? Vai me criar filtros no meu olhar que não vai me permitir ver o outro como meu irmão. Então, hoje eu vou escolher, né, ter mais me segurar um pouquinho melhor, tentar entender o que o outro está passando, tentar me colocar na posição do outro. Então, assim, a gente brinca hoje, eu e Ricardo, meu marido, porque a gente, às vezes ele ficava assim nervoso porque alguém dava uma cortada nele, eu falava assim, mas
Já pensou se ele está passando mal, tem uma diarreia e alguma coisa, né? Porque não está naquele aperto assim, ele tá com pressa, ele não está vendo a gente. E não tem nada, e não é intenção dele nenhuma cortar a gente. Ele, né, ele precisa chegar no... Aí agora ele é. Aí hoje ele fala assim, ai, vai com Deus, É. vai ter papel higiênico. Assim, é o que Mas isso é legal, é ver esse passo seguinte, sabe? Isso é muito bom. Mas é o que a gente. É o que vai. É isso que vai tirar a raiva de dentro de você. Nunca mais vai sentir raiva porque alguém te cortou. Você vai tentar ver o que talvez. Né, não, porque a gente sempre pensa, leva para o lado pessoal, porque a gente se acha assim, o centro do universo. Ele fez isso de propósito. Foi pessoal contra mim. Imagina, nem te viu, por isso que ele te cortou. A necessidade é tão grande, né? O valor do tempo depende de que lado da porta do banheiro você está, né? Exato. A pessoa assim, espera aí só um minuto. Um minuto, meu amigo. Já foi, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, mas... Eu estava vendo uma frase aqui no texto da instrução que Emmanuel fala, né? Que conhecer, quer dizer, o conhecimento vai patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Então, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, vão aparecendo outras oportunidades, né, para poder se chegar a um equilíbrio. Hoje até eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Nem sabia da história metade, mas falando isso, né? Porque a moça me perguntou assim, sim, mas vocês estudam tanto, o que é que isso, aonde isso leva, né? Porque se eu começar a fazer isso também, porque eu estou gostando, aonde isso vai me levar? Eu disse assim, olha, eu não sei, não posso dizer. Eu não sei nem aonde vai me levar, nem levar ninguém. Agora, uma coisa que eu sei é que causa o fato de você adquirir os conhecimentos sobre o espírito e como fazer para que o espírito possa ficar mais diligente na sua encarnação, eu acho que causa um bem-estar. Não causa já a perfeição, as asas já voando equilibradinha, parecendo Jesus e sua gangue, não. Eu acho que em primeiro plano, é essa pacificação interior. É você continuar no meio da sua confusão ainda, né? De o seu tripé todo meio torto, assim, meio capengando, caminhando, capengando, mas isso já não lhe torna mais uma pessoa impaciente, indisposta, sem fé, sem crença, sem vontade, sem aquele silêncio íntimo na hora de escolher isso ou aquilo, né? Faço ou não faço, vou ou não vou, subo ou desço, levanto ou sento. Não é mais uma aflição. Eu acho que diminui a aflição. É isso aí. Eu acho que nós somos muito aflitos porque queremos muitas coisas e lá dentro a gente sabe que não vai abarcar tudo, mas a gente quer, feito criança, né? Se puder botar tudo na mãozinha pequena, bota e vai caindo e quer assim mesmo. Então, eu acho que a gente é um pouco assim. E com a medida que a gente vai adquirindo conhecimento sobre o espírito, parece que você vai se ajustando à vida como espírito. Mas ainda não é aquele ajuste que encaixa a tampa na boca da garrafa, não. Ainda não é essa. Mas você já sente menos aflição, né? Como se fosse, né? Você será consolado, né? Na sua aflição, seremos sempre consolados. Eu acho que é esse consolo que nós vamos dando às nossas aflições, através do entendimento. Eu já sei que aquele trauma que me acompanhou até hoje foi provocado por pessoas
que não sabiam o que faziam. Elas não queriam necessariamente me prejudicar, mas me prejudicaram e deixaram uma marca no meu coração. Então, essa marca vai se diluir, porque você já entende a origem da coisa. Não vai, talvez, se diluir na mesma hora, mas vai amenizando, ou seja, o consolo vai levando um afago, né, àquela mágoa, vai levando um afago àquele trauma, àquela ferida que às vezes está no íntimo, né, que às vezes já é uma ferida de hoje, mas fruto de outras feridas do passado, porque a gente vai, né, só às vezes pisando no mesmo buraco. Então, eu achei isso de Emmanuel muito bacana, porque melhor é adquirir um conhecimento, melhor é querer saber qual o movimento a se fazer, mesmo que não faça, porque isso vai nos dando chance de novos horizontes, como ele diz, novos caminhos, né? Então, na próxima encarnação, dificilmente a gente vai ficar, vão ser apresentados caminhos e provavelmente nós vamos aceitar segui-los e não querer voltar para um caminho já conhecido, já pisado e tornar a viver, às vezes, as mesmas quedas, né? Então, eu acho isso, assim, fenomenal. Agradeço muito a Deus ter tido qualquer empurrão ou tropeção ou paulada para poder cair no espiritismo, com todas as dores da mediunidade sofridas em criança e tudo. Eu agradeço essa oportunidade, porque se não fosse assim, talvez, eu tenho certeza que seria muito pior. Muito pior. Né? Ô Marisa, eu também peço a Deus nas minhas preces que eu volte espírito na próxima encarnação. Não é? Não, quando você é espírita em uma, na próxima você já pode até variar, que vai ser legal. Que você vai mas ser é bom demais ser, né? Aquela ovelha negra sabendo, dentro de algum lugar. E sabendo que nós somos espíritos eternos e, consequentemente, me leva a pensar que o aprendizado também é eterno. Né? Então, o bom disso tudo é que nós somos imortais. Imortais, pois é. E sabemos também, como você gosta de dizer, que a natureza não dá salto, né? Isso também nos instiga e nos consola, sabia, Marisa? Pelo menos a mim, sabe? E do mesmo modo, é bom saber também que nós temos ferramentas. A partir do momento que a gente recebe as instruções e dispõe a aprender, a gente descobre que existem ferramentas. Olha que legal, né? Para colocar em prática todo o aprendizado. E muitas o espiritismo bate firme, né? A questão da caridade, da benevolência, da gratidão, da resiliência, tolerância, o perdão, gente. O perdão, que é um negócio difícil de exercitar, mas o espiritismo consegue mostrar para a gente a importância dele. Né? Essas instruções nos mostram, nos proporcionam enxergar as sombras que atrasam, né, a nossa caminhada, que atrasam o nosso voo com as duas asas na direção de Deus. Né? As sombras da vaidade, do orgulho e tantas outras. Né? A controlar os pensamentos. Quer dizer, é só alegria, viu? Ser espírita é só alegria. Né? É difícil, porque você sabendo que o seu juízo será a sua consciência, você tem que estar muito firme nos seus propósitos, viu? Naquele plano que eu falei no início lá, que o meu plano, né, em busca da minha evolução, ele me proporciona me conhecer e me revelar os meus problemas, as minhas dificuldades. Muitas vezes é duro, mas é bom. É saber que a gente tem solução, que a gente pode evoluir. Isso aqui é legal, pelo menos para mim. Né? É isso, eu vou adiantar um pouquinho aqui, passar para a Lina. Não sei se a gente já vai entrar em considerações finais, Lina. Eu vou. Então tá. Eu vou e você termina. Não, só para as minhas considerações finais aqui eu fiquei pensando nesse estudo. Jesus, né? Jesus como mestre.
ele que podia ter escolhido qualquer pessoa para fazer parte do grupo dele, e escolheu os apóstolos que escolheu, e quando nós temos a oportunidade de estudá-los, e nós estamos chegando ao final aí de Paulo e Estevão, em que nós aprendemos muito sobre como foi a vida de Paulo, como foi a vida de Tiago, como foi a vida de Pedro, de Simão Pedro. Então eu acho que Jesus, quando esteve com eles, ele passou muita instrução, deixou muitos ensinamentos, mas eu acho que ele sabia assim a forma como o porquê ele ter escolhido aquelas pessoas. Não foram, eu acho que nem foi assim, foi a vontade que eles tinham, que cada um deles tinha de se transformar, né? Aquela vontade de realmente educar os próprios sentimentos, sair daquela é, de si mesmo, sair de si mesmo e procurar o próximo, procurar fazer o bem ao próximo. Eu acho que se a gente for ver como Simão Pedro começou, que ela, né, a gente conhece ele bastante pelas negações, porque ele mesmo falava que foi ele quem negou 3 vezes. Mas a gente sabe que ele tinha um temperamento mais forte, tanto é que foi lá e cortou a orelha do soldado. Ele tinha um temperamento mais teimoso, mais colérico. Muitas vezes no próprio Evangelho Jesus chama a atenção dele. Mas Jesus via assim aquele que dali algumas décadas ia ser a base fundamental, né? A pedra fundamental da igreja que ele queria trazer, não da igreja, não digo nem a igreja religião, nem a igreja templo de pedra, mas a igreja do evangelho, né? Desse amor por todos. E sem os preconceitos de ter aquela coisa só para si, só para os judeus, só para aquela raça escolhida, não. Ter aquela mente aberta para trazer esse ensinamento para todos, dizer que o Pai é de todos, dizer que a boa nova era para todos, né? E junto com Paulo de Tarso, que foi levando tudo isso para as terras ali de então conhecidas para todos que ele pôde. Também a gente vê essa viagem que foi através da vontade, como foi forte o autoburilamento, né? O esmeril ali de acabar com a sua vaidade, acabar com o seu orgulho, triturar assim, né? Através de momentos difíceis, de escolhas que ele foi fazendo dia a dia. E acho que isso que é bonito de se ver quando a gente estuda Espiritismo. Ninguém traz o santo pronto, né? Ele traz para a gente, Emmanuel traz para a gente o dia a dia sofrido que foi para chegar de um ponto ao outro. E que a gente consegue, né? Está nas nossas mãos fazer isso. Educar esse nosso espírito ainda levado, teimoso, rancoroso, está em nós e é para nós. Não é, ninguém vai conseguir fazer isso para a gente. Então a gente recebe a instrução, mas essa educação tem que vir de nós mesmos, assim, dessa vontade de querermos nos melhorar. Então acho que isso que é o bonito, a doutrina nos traz isso, e ao mesmo tempo que pode assustar, né? Que é um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo eu acho que nos empodera, nos traz de volta às nossas mãos a força e a possibilidade, né? A oportunidade para fazermos em nós. É uma beleza isso, né? Quando a gente vê essa educação, né? Essa educação, esse método divino de educar o espírito que é usado, né? Conosco e com toda a criação. É essa forma, né? De deixar cada um ter o mérito pelas suas conquistas. Nada é dado, né?
existem os planejamentos, existem as reencarnações, mas só é material para que a gente possa utilizar, né, a família, tudo que nos envolve, vem como material didático para que a gente possa utilizar, crescer e ficar feliz por ter alcançado, né, tais e tais etapas, ter vencido a nossa iniquidade, a nossa ignorância, que todo mundo possui, não é nada, não temos nada diferentes uns dos outros, né? Só o momento das escolhas, o momento de fazer ou destruir ou não fazer, isso depende da gente. A gente usa o tempo, como o Adriano disse, né, que nós temos aí a eternidade para utilizar como material, como tempo, para que a gente possa caminhar, né, sem se destruir totalmente. Nunca conseguimos, né, nos destruir, porque somos imortais, e viver, né, 24/7, porque a gente dorme, né, deita na cama, crente e abafando, vou apagar. Apagar nada, apagar uma parte, mas o resto é tudo aceso. E continuar se movimentando, quer dizer, a escola divina, ela funciona 24/7, a gente não tem descanso, que é para justamente ir aprendendo a utilizar o tempo e poder descansar. Realmente deitar a cabeça para descansar, sem precisar utilizar aquele tempo para nada, para fazer coisas indevidas, né? Então, eu acho assim, o amor de Deus por nós, e este amor estar em nós, só faltando o burilamento, o descobrimento e a utilização, assim, o melhor presente que a gente tem na vida, né? Nas vidas, para poder caminhar, né? E como Lina falou aí do livro Há 2000 anos, que vai ocupar o lugar de Paulo Estevam, né? Acho que provavelmente dia 28 de setembro, né, Lina? A gente já começa o Há 2000 anos. Né? Então, e aí vai ser bem bacana dar essa continuidade nas obras. Né? E aí agora é com a Adriana aí o fechamento. Eu só queria lembrar uma passagem do livro Libertação, do André Luiz, muito interessante, em que ele demonstra a importância também de você se instruir, se educar, mas também servir com toda essa instrução recebida, o aprendizado que você recebeu e desenvolveu, né? Então, tem uma passagem muito interessante lá no livro, bem rapidamente, em que o livro Libertação, onde tem a figura do Gregório, que ocupa uma posição de juiz de espíritos de baixa vibração, né? Então, eles estavam num tribunal lá, muitos espíritos rebelados, humilhados, lastimando amargamente as oportunidades que eles perderam, né? E teve um espírito lá que disse que foi um homem de pensamentos e letras na encarnação dele, né? Então, quer dizer, intelectual. O outro disse, um segundo espírito, disse que a vida dele se transcorreu entre livros e não em moedas, e que não pertencia à classe de sovinas. E aí o juiz disse assim para eles: olha, que fizeste do tesouro cultural recebido? O seu tom vibratório demonstra avareza sarcástica. E ele continuou dizendo o seguinte: olha, o homem que junta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los em benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos sem ajudar em ninguém. Então ele concluiu dizendo que o mesmo prato lhe serve na mesma balança da vida. Então, está aqui uma boa mensagem para a gente, com toda a instrução que a gente recebe nessa nossa jornada aqui, que saibamos fazer bom uso dela, né? Para que a gente passe de ano direto, né? Já que a gente está falando em instrução, em aprender, devemos passar de ano direto, tem que passar por aquelas provas que esses dois espíritos aqui puderam exemplificar para a gente, né? E para isso a gente tem que estar sempre apoiado em instrução e educação. Por isso, pessoal, onde nós colocamos o nosso pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida.